carbo, low carbo, 120 gramas por hora de carbo. Gente, quando se trata do que consumir nos treinos e prova, é fácil ficar perdido. Mas pensando exclusivamente na performance esportiva, quais dessas estratégias têm realmente espaço? Restringir carboidrato vai nos deixar mais econômicos e melhorar o uso de gordura como fonte de energia? E o seu corpo? Vai ficar mais seco, com menor porcentagem de gordura corporal? Te conto agora com estudos fresquinhos no Fala Lu. Oi, eu sou Lu Haddad, médica livre docente pela USP, e trago aqui um conteúdo sobre saúde, qualidade de vida e esportes, sempre baseados na ciência de forma descomplicada. A gente está pertinho da nossa meta de atingir os 100 mil inscritos aqui no Fala Lu, então o que eu peço para vocês é, quem não está inscrito, já corre e se inscreve agora. Quem não está inscrito, compartilha esse vídeo com os amigos, com o pessoal que treina, com a galera do esporte, que eu tenho certeza que esse e todos os nossos conteúdos podem ajudar muito mais gente. Um estudo recente avaliou se a redução estratégica da ingestão de carboidrato em algumas sessões de treino melhoraria a nossa capacidade, ou seja, nossa performance, ou a oxidação, que é sinônimo de utilização, de algum substrato, como a gordura, em atletas. E as descobertas podem ter implicações na forma como pensamos a suplementação nos treinos e provas. E aqui entra um disclaimer importante. A gente vai falar de performance, estratégias alimentares para quem está buscando melhorar o desempenho no esporte que a pessoa pratica. Eu não estou falando de estratégias para emagrecimento, para tratamento do diabetes ou pré-diabetes, nem para mudança de composição corporal, hein, gente? A gente está falando em esporte e performance. Agora, independente de com ou sem carbo, uma coisa que não pode faltar nos treinos é conforto. Por isso, eu trago uma dica de um item do nosso já conhecido parceiro, a Insider, que são as calcinhas. Gente, eu tô de fato apaixonada por elas. As calcinhas Insider são desenhadas para não marcar, não apertar, mas dá o suporte necessário para qualquer situação. Elas também possuem tecnologia antibacteriana, anti-odor e não desbotam nem deformam depois de lavagens, ou seja, é tipo aquele item que vai durar a vida. Eu uso o tamanho P e eu adoro o modelo Safe. No site da Insider, que está aqui na descrição, ou só apontar o seu celular aqui para o QR Code da tela, você vai encontrar todas as opções Insider de underwear, de peças esportivas e também de acessórios. E o melhor é que a gente tem cupom que dá um desconto bem bacana, 12% off para vocês, usando o Fala Lu. A gente já tem aqui no canal um vídeo sobre treinar em jejum, que foi o maior sucesso, eu deixo aqui para vocês na descrição. Nele eu falo sobre os benefícios dessa prática, quais seriam as indicações e trago estudos atualizados até aquele momento sobre treinos em jejum. Como eu digo sempre, ciência é algo em evolução e hoje eu vou trazer um estudo fresquinho. Mas o que a ciência e as evidências mais atuais mostravam é que para alguns atletas, principalmente do sexo masculino, realizar quantidades não excessivas de alguns treinos de endurance, então para esportes como corrida, natação de longas distâncias, ciclismo, triatlo, a restrição de carboidrato pode melhorar a oxidação, ou seja, o uso da gordura como combustível, com possíveis benefícios principalmente em provas de longa duração, realizadas em intensidade baixa, ou seja, Z1, Z2. Mas quais seriam essas estratégias para treinar com baixo carboidrato? Essas estratégias requerem limitar a ingestão de carboidrato antes ou durante as sessões de treino específicas por meio de algumas técnicas. E eu vou falar 3 opções de técnicas, então, para fazer treinamento com pouco carboidrato. A primeira delas é conhecida como Sleep Low. Você faz uma sessão de treino no fim do dia ou à noite e esgota seus estoques de glicogênio. Depois dessa sessão, você não repõe carboidrato, então come só uma proteína, uma salada, vai dormir low carb. E aí quando você acorda no dia seguinte, você está completamente depletado de estoque de glicogênio. E aí você faz o treino da manhã. O risco dessa estratégia é só não ter uma noite de sono muito boa, principalmente para quem não está acostumado, e ficar sonhando aí com um pãozinho, com uma pizza, né? A estratégia número 2 é o famoso treino em jejum. Você pode treinar a qualquer horário do dia, desde que você não tenha se alimentado por pelo menos 8 a 12 horas, e isso é um treino low carb. E a terceira estratégia é fazer 2 treinamentos no mesmo dia. O treino da manhã, beleza, você toma seu café da manhã, você repõe carbo, mas aí você faz um treino, que pode ser um treino mais intenso, não repõe adequadamente, né, todo o carboidrato que você consumiu nesse treino, e aí faz um segundo treino no fim do dia
com baixos estoques de glicogênio, que seria o treino low carb. A gente teve alguns estudos, 2016, 2017, mostrando resultados positivos dessa estratégia em relação à performance. Mas depois vieram vários estudos que não mostraram resultados para um bom desempenho, para uma boa performance. E agora saiu esse estudo que traz informações bem interessantes. E quais são as diferenças desse estudo em relação aos estudos que já foram feitos? Esse estudo foi feito com atletas já treinados, então ele não pegou pessoas que não tinham nenhum treinamento para testar se o low carb ajuda ou não. Ele pegou pessoas que já tinham uma boa performance esportiva para ver qual o impacto de mudar o protocolo nutricional. E também foi um estudo de mais longo prazo. Eles foram testados por 5 semanas, sendo que todos os estudos anteriores tinham durado entre 1 a 3 semanas apenas. Vamos explicar como é que foi feito esse estudo. O estudo foi publicado agora em janeiro e fez uma pergunta diabolicamente direta: como a periodização da ingestão de carboidratos afeta o desempenho, utilizando a composição corporal e o substrato, ou seja, o que eles usaram durante o treino, por 5 semanas. Eles pegaram então atletas, todos do sexo masculino, de nível avançado, eram todos ciclistas profissionais que já treinavam duro, fizeram com que eles treinassem duro por 5 semanas, e a única coisa que variou entre os grupos foi a quantidade e a utilização de carboidratos. Eram 16 ciclistas que treinavam entre 15 a 20 horas por semana, o que é bastante, e que já tinham um VO2 alto, um VO2 médio de 71, ou seja, os caras já eram fera. Metade deles, então, foi para um grupo chamado periodização de carboidrato, ou seja, era um grupo que tinham alguns treinos feitos sem carboidrato, baixo em carboidrato. E o outro grupo treinou sempre com carboidrato. Aí vocês já pensam, que grupo vocês queriam ser sorteados se vocês estivessem nesse estudo? Os dois grupos foram testados antes e depois das 5 semanas, onde foram feitas as alterações dietéticas. E sempre os testes foram feitos com carboidrato. Nas 5 semanas de treinamento, foi feito treinamento bem duro. Eu vou deixar para vocês aqui 2 semanas. No estudo a gente tem todas as 5 semanas de treino, quais eram os treinos, duração, intensidade, mas só para vocês terem ideia que eles treinavam forte. Eram 6 treinos por semana de ciclismo, 2 treinos de musculação, só um day off. E os treinos foram iguais para todos os ciclistas. E a única coisa que mudou é a estratégia nutricional. Então, quantidade de sono, o tempo e duração do treino, intensidade era igual. O grupo rico em carboidrato se alimentou antes de todas as sessões de treino e também durante as sessões de treino que haviam necessidade de suplementação. Já o grupo de periodização de carbo fez 13 sessões com baixa disponibilidade de carbo, ou seja, low carb. Todos os treinos fáceis foram feitos em low carb. E além disso, eles tiveram restrição de carboidrato desde o almoço do dia anterior até depois do treino fácil na manhã seguinte, com refeições focadas basicamente em proteína e gordura. Agora, uma coisa importante para deixar claro é que o total de calorias nas 5 semanas foi exatamente igual entre os grupos. A diferença é que o grupo low carb compensou o total de calorias com gordura e proteína, mas o montante calórico era o mesmo. E outra coisa importante, no momento do teste, antes e depois das 5 semanas, os dois grupos estavam de tanque cheio, estavam com carboidrato, ninguém foi testado em jejum. E qual foi o resultado desse estudo? Agora é um bom momento para cada um pensar no que tem aí de preconceito ou de filosofia em relação à nutrição esportiva, para dizer o que vocês acharam que aconteceu nesse desenho de estudo. Bom, sem ler o resultado, pensei que o grupo que praticou a restrição de carboidrato teria, no mínimo, melhorado a oxidação, ou seja, a queima de gordura, a utilização de gordura durante o teste, e que possivelmente a composição corporal pudesse ter alguma alteração. E vocês? O que vocês pensaram? Bom, se vocês concordaram, assim como eu, vocês erraram. A grande descoberta do estudo é que não houve grandes diferenças entre os grupos. Na verdade, nenhuma diferença significativa. E elas se dividem no seguinte: os dois grupos tiveram uma melhora nos testes, que foram testes ergoespirométricos antes e depois das 5 semanas. Tanto watts quanto watts por quilo foram iguais e melhores no segundo teste. Não houve diferença significativa no consumo de gordura ou de carboidrato nos dois testes, ou seja, o consumo de carboidrato e gordura foi igual depois desse período de periodização. Houve uma melhora significativa da massa muscular e diminuição do percentual de gordura
mas igual nos dois grupos. Um grupo não foi melhor que o outro. Não teve nenhuma diferença em relação aos testes de desempenho de todos os parâmetros estudados nos dois grupos. Lactato, frequência cardíaca, cadência, teste de exaustão, peso corpóreo, tudo igual para os dois grupos. O grupo que passou vários dias sofrendo ali no low carb, fazendo treinos em jejum, comendo menos carboidrato nas refeições, teve um resultado igual ao teste do grupo que comeu carboidrato o mês inteiro. Aqui vale a pena a gente dar uma recapitulada nos estudos anteriores para entender a importância desse estudo. Uma coisa legal desse estudo, que é o primeiro aqui da nossa lista de referências, é inclusive as referências dele, porque tem todos os estudos já feitos na literatura em relação a uso ou não de carboidrato e periodização de carboidrato. E aí tem um estudo lá de 2010 com ciclistas que comparou então um grupo treinando com carbo e o outro grupo que fez metade dos treinos depletados de carbo, todos os treinos fáceis e moderados. E o grupo desse baixo glicogênio gastou menos energia nos treinos de alta intensidade em relação ao grupo que treinava sempre com carboidrato. Ou seja, foi um estudo que disse que poderia haver um ganho de desempenho, principalmente em provas longas, de maratona para cima. Aí veio um estudo de 2016 que também usou uma teoria parecida. Eles usaram a técnica do sleep low, ou seja, o pessoal treinava à noite, dormia sem comer carboidrato e fazia uma sessão pela manhã depletado de glicogênio. E esse estudo mostrou que esse grupo, em relação ao grupo que usou carboidrato normal, teve uma melhor economia no ciclismo e perdeu mais gordura corpórea depois da intervenção. Então, foram dois estudos na linha de que teria algum benefício essa estratégia. Além disso, esse estudo de 2018 da Cell reuniu tudo isso, observando que treinamento com baixo glicogênio poderia melhorar a resposta de adaptações por meio de alterações na sinalização celular e expressão de proteínas, além de estimular benefícios de oxidação de gordura, que é o que todo mundo falava bastante, e o que teria benefícios nessas provas mais longas. Mas o que aconteceu depois disso? Aconteceu que saíram uma série de estudos que eu coloco aqui para vocês que não mostrou nenhum benefício no desempenho de intervenções semelhantes. E na ciência, quando a gente quer comprovar uma hipótese, a gente precisa reproduzir os resultados dos estudos e ter uma evidência cada vez mais robusta. E aí, tudo isso culminou nessa meta-análise de 2021 que não encontrou nenhum efeito geral da periodização de carboidrato no desempenho de endurance em comparação com treinamento com carboidrato sempre disponível. Bom, aposto que agora vocês já estão me perguntando, mas Lu, qual a implicação desse estudo então para nós, corredores, ciclistas, triatletas? Quer dizer então que não vale a pena? Se os resultados forem iguais, vale a pena, né? Posso fazer ou não, depende da opção de cada um. Aqui entra uma discussão bem interessante. A primeira é essa, que a periodização de carboidrato não mostrou adaptações metabólicas superiores a quem faz uma dieta sempre rica em carboidrato, mas também não trouxe prejuízos nos testes quando realizado depois de 5 semanas. Então, não teve nenhum benefício, mas também não teve nenhum prejuízo. Poderia ser, então, uma opção individual? Treinar mais em jejum, fazer mais treinos low carb? Vamos lá, que aqui tem uma consideração importante. Os riscos são para a nossa saúde a longo prazo. E nenhum estudo consegue medir esses riscos por conta de limitações práticas que são a duração do estudo. Ninguém consegue colocar 30, 40 ciclistas num ambiente controlado, comendo sempre comida controlada e tudo rigorosamente avaliado por muitas semanas. 5 semanas já é um desafio tremendo. E aí, como afirmam os autores desse estudo, a gente deve considerar que a baixa disponibilidade de energia por períodos prolongados pode causar efeitos adversos que vão acabar causando comprometimento do desempenho esportivo e principalmente da saúde. Por quê? Porque o metabolismo e o sistema endócrino são bem mais complicados do que só essas 5 semanas mostram. Déficits diários de glicogênio podem ser uma das principais causas da deficiência energética relativa do esporte. Quem já ouviu falar do famoso REDS? Pois é, esse é o grande risco. Tem estudo, um de 2017, que mostrou que atletas mulheres que tinham déficits de 300 calorias diárias já tiveram um risco significativamente superior de desenvolver o REDS. E o REDS está relacionado à fratura, à lesão, à queda de desempenho, distúrbio de ciclo menstrual e um monte de problemas hormonais.
tanto em mulheres, mas também em homens. Ou seja, não se trata apenas de obter um combustível necessário para fazer o treino naquele dia, para fazer o treino daquela semana. A gente precisa ter uma oferta de energia adequada a longo prazo. E essa disponibilidade ao longo do tempo, se não acontecer da forma adequada, vai prejudicar o nosso sistema endócrino, e isso pode acontecer levando aí distúrbios de cortisol, de estrogênio, de testosterona, levando aos sintomas todos do REDS, que está super associado com lesão, com overtraining e que uma série de distúrbios que são muito graves e que depois de um período longo pode ter um tempo de tratamento super complexo. Isso se soma a uma dificuldade prática de acertar essa abordagem de restrição de carboidrato de forma orientada pela ciência. Pelos riscos desses déficits diários com baixa disponibilidade de energia e as complicações a longo prazo, que são muito importantes para a nossa saúde, tem que ser uma prática feita com muito cuidado. E daí a importância desse estudo, que mostra que não tem benefício, apesar de não ter nenhum problema em 5 semanas, mas que poderia a longo prazo levar a problemas relativamente graves. Para fechar, eu vou dar aqui um pouquinho a minha opinião, porque esse assunto ainda está longe de ter uma conclusão definitiva. Eu acho que não tem problema, vez ou outra, você realizar o segundo treino do dia com um pouco menos de carboidrato, de variar a quantidade de suplementação durante os treinos, fazer um treino com bastante carbo e outro treino sem carbo nenhum, e nem alguns treinos em jejum. Você pode até sair de manhã, por exemplo, para fazer o seu treino leve sem tomar o café da manhã, mas à noite você comeu uma refeição com um carboidrato moderado ali, algo saudável dentro da sua vida normal. Tudo isso tem nuances, e dados que os estudos têm ainda resultados de certa forma conflitantes, diferentes abordagens diárias podem funcionar para diferentes atletas, pelo menos pelo período mais curto de tempo. O mais importante é que ao longo de um ciclo de treinamento, você se certifique de que está se alimentando adequadamente para a quantidade, ou seja, para a demanda de treinos que você está fazendo. E não faça restrições intencionais de carboidrato sem o acompanhamento de um profissional baseado em evidências e que reconheça todas essas nuances, que esteja próximo de você, te ajudando nessa jornada. Eu acho que esse é o melhor conselho. Então, quer mexer aí com a sua estratégia de carboidrato? Tenha uma orientação profissional, tenha um profissional que te acompanhe, que possa perceber precocemente alguma alteração hormonal e algum risco que você esteja correndo de deficiência energética, porque dessa forma você evita complicações relacionadas a algo que você no momento não está sentindo nada. Tudo nesse vídeo é para atleta, para performance esportiva. A gente não está falando de low carb para diabetes, para emagrecimento ou para nenhuma outra questão de saúde, mas sim pensando em esporte. E são esses estudos para esporte que a gente trouxe aqui. Bom, é isso aí. Esse vídeo já tá longo demais, então a gente não vai fechar com o resumo Fala Lu, até porque a gente não tem consenso no tema. A gente trouxe um estudo novo que mostrou que estratégias de baixo carboidrato não tiveram diferença em relação a estratégias com carboidrato, ou seja, a celeuma ainda existe, mas que merece muita atenção por conta dos riscos a longo prazo que nenhum estudo consegue fazer essa análise até o momento. É isso aí, quero que vocês coloquem nos comentários quem faz treino em jejum, quem gosta de colocar essas estratégias e o que vocês percebem nos treinos de vocês a curto prazo e se alguém já tem experiência de longo prazo com problemas ou com benefícios. E até o próximo vídeo.